Meu nome é Jéssica, sou mãe do Gustavo, que é surdo-cego, que está hoje com 10 anos. Bom, eu engravidei do Gustavo, foi uma gestação tranquila, não foi uma gravidez planejada, porém a partir do momento que eu descobri que ali dentro do meu ventre tinha um ser, foi uma gravidez muito desejada. O Gustavo nasceu um pouquinho antes da hora, um pouquinho prematuro, com 36 semanas. E logo que ele nasceu, a gente percebeu que tinha alguma coisa de diferente no olho dele. Eu questionei a médica, a pediatra que fez o meu parto, se era normal. Ela pediu para que eu ficasse tranquila, que era normal. Mesmo ela me afirmando isso, eu achei que algo não estava normal e pedi para que fizesse uma avaliação com o oftalmologista. O oftalmologista passou, avaliou ele e ele disse que naquele momento não tinha como ele me dar um diagnóstico, porque o Gustavo era muito pequeno e não era a especialidade deles. Com 5 dias de vida, o Gustavo já foi encaminhado para IPEPO, em São Paulo, que é um lugar associado ao Hospital São Paulo. E lá nós já recebemos o primeiro diagnóstico do Gustavo, que foi glaucoma congênito. E a partir desse momento a gente viu que o caso dele era um caso grave, um caso delicado. Nesse momento já foi marcada uma cirurgia de transplante de córnea, que foi agendada para novembro. O Gustavo nasceu final de setembro, quando era novembro já estava agendado esse transplante de córnea. Foi assim uma coisa bem rápida. No meio do caminho, antes desse transplante, em meados de outubro, o Gustavo teve uma perfuração espontânea do olho direito. Ele fez uma cirurgia e ali a gente já soube que ele não tinha mais chance de enxergar desse olho. E em novembro ele foi para o transplante de córnea, fez o transplante, porém esse transplante não teve êxito, não deu certo. E com 6 meses de vida, a oftalmologista que acompanhava ele já falou pra gente que ele não tinha condições de enxergar, que tudo que podia ser feito já tinha sido, que era a cirurgia, o tratamento, e que a gente teria que ir atrás de uma reabilitação. Então, a partir desse momento, a gente já sabia que o Gustavo não ia enxergar. O Gustavo, quando chegou na fase dele vocalizar, dele soltar as primeiras palavras, a gente percebeu que ele não começou a falar. A gente desde o início foi atrás de médicos para saber a questão auditiva, se estava tudo ok. Ele tinha todos os exames normal, mas mesmo assim a gente desconfiava que algo não estava errado, né? Porque ele não falava, já tinha chegado a fase. E por volta de 6 anos e meio, ele fez um outro exame auditivo e lá foi diagnosticado que ele tinha uma perda auditiva significativa. E foi levantada a hipótese de se fazer um implante coclear para que ele tivesse chance, né, de ter uma qualidade de vida por conta da questão visual e auditiva que ele tinha naquele momento. Ele realizou o implante coclear, o implante trouxe muitos benefícios para a vida do Gustavo, a gente percebeu muitas respostas dele, mas assim, a partir do momento que a gente já descobriu que o Gustavo não ia enxergar, foi um desafio que a gente encontrou. Daí quando a gente achou que estava tranquilo, ele já estava fazendo a reabilitação para a questão visual, veio uma nova avalanche, né, com essa questão auditiva, que a gente recebeu o diagnóstico que ele não ia enxergar e não ia ouvir, né? No caso do Gustavo, ele tem os dois comprometimentos. E a gente sabia que a dificuldade ia ser ainda maior. E a gente pensava, né, leigos na nossa posição de pais, o que a gente ia poder fazer por aquela criança? Porque até então, quando a gente soube que ele era cego, a gente sabia que tinha a questão do Braille. Daí depois, quando entrou a questão auditiva, eu falei, nossa, como que a gente vai fazer a comunicação? Como que vai ser o aprendizado dele? Foi um choque, a gente se viu assim num momento bem difícil. O Gustavo, ele fez a reabilitação no Braille, que é um instituto só para deficiente visual.
E a partir do momento que a gente descobriu a surdo-cegueira, a gente começou a ir atrás de um lugar, de pessoas que pudessem ajudar ele, né? E a gente viu que nem tinha no município um lugar que pudesse, né, atender ele. A gente chegava nas instituições, uma falava, eu não posso ajudar porque aqui a gente atende deficiente visual. Ia na outra, a gente também não pode te ajudar porque aqui é só crianças com deficiência auditiva. E a gente se viu perdido. Mas eu me via no meu papel de mãe que eu tinha que fazer algo por ele, porque eu não poderia esperar apenas as portas se fechando e eu não fazer nada. E então eu comecei a ir atrás de algum lugar que atendesse, né, ao surdo cego, que pudesse nos dar uma esperança de como trabalhar, porque até então a gente não sabia como ia ser feita a comunicação do Gustavo, como que ia ser o aprendizado, o que a gente como pais poderia fazer para ajudar ele. E nós fomos atrás dessas instituições, lá nós recebemos orientação e a gente viu que tinha uma esperança, né? Que a gente tinha alguém com quem contar, que a gente não estava sozinho nessa luta. Bom, a partir do momento que o Gustavo foi inserido no contexto escolar, a gente encontrou diversas dificuldades, né? Primeiro que os profissionais que recebiam diziam que não estavam preparados para lidar com o tipo de deficiência do Gustavo. A gente ouviu muitas vezes pessoas que diziam que não tinha um significado o Gustavo estar na escola, não tinha um motivo para ele estar ali, que ali ele não ia aprender nada, que ele precisava estar só num espaço que atendesse crianças com a necessidade dele, porque a escola não ia trazer benefício nenhum para ele. Bom, em diversos momentos a gente pensou em desistir, né? Ouvindo dessas pessoas, a gente pensou várias vezes se realmente valia a pena o Gustavo estar ali. Foi um caminho longo que foi percorrido, não foi assim uma coisa do dia para a noite que a gente teve resultado, mas nós não desistimos do Gustavo. A gente encontrou profissionais que também nos motivavam, apesar desses outros que diziam que não, mas outras pessoas que também nos deram força. E hoje a gente só tem a agradecer por tudo, porque os ganhos que ele teve na escola são diversos, o aprendizado. Talvez se a gente tivesse desistido, hoje ele não teria evoluído tanto que ele evoluiu. E ele aprende muito, cada dia na escola, com as crianças. Aquele aprendizado que a escola proporciona, a gente em casa não pode proporcionar, porque só o contato com o outro, com as outras crianças, pode dar esse aprendizado para ele. Bom, o Gustavo ele usava bastante gestos naturais, gestos corporais, né? Ele agia também com bastante agressividade quando ele não conseguia se fazer entendido. E a partir do momento que foi oferecido uma comunicação, que começou a ser introduzido isso, a gente percebe que ele fica muito menos ansioso, que ele já consegue fazer alguns sinais de comunicação e isso tranquiliza muito ele. E a gente também, vendo ele se desenvolvendo, também fica muito feliz com isso. Bom, primeiro ele sabe que o motivo dele estar na escola, né? Ele entende o contexto da escola, o que está acontecendo, os sinais que ele começou a apresentar, a comunicação dele com a gente em casa melhorou muito. O Gustavo não tinha comunicação nenhuma e o desenvolvimento assim foi muito grande, né? É muito satisfatório para a gente ver o Gustavo começando a se comunicar, vendo os avanços dele. E eu diria para as pessoas que enxergam a criança com surdo-cegueira que não vejam nelas um coitado, né? Que tanto a família, os profissionais, as pessoas que têm contato com a criança surdo-cega, que ela consiga enxergar os potenciais, que ela acredite nessa criança, porque ela tem capacidade sim de aprender, que sejam oferecidas oportunidades adequadas, porque com certeza ela vai ter ganho com isso, ela vai se desenvolver e ela também vai aprender.
O surdo cego, ele é capaz de aprender, ele tem seus potenciais, ele tem que ser desenvolvido porque ele tem potencial para isso, basta a gente acreditar neles. Agradecemos a cada um: a Uni Anchieta, a EMEB Antônio de Pádua Giareta, a DEI, que é a Diretoria de Educação Inclusiva, e ao Clube dos Surdos de Jundiaí. Agradecemos também ao Danilo, que produziu esse vídeo. Muito obrigada. Um beijo a todos.